Hipertensão, uma inimiga silenciosa, uma doença silenciosa. É assim que é chamada a hipertensão arterial sistêmica, que é uma patologia que atinge muitas pessoas, mas que também, ao mesmo tempo, muitas pessoas não sabem que tem. Por quê? Porque muitas vezes ela não tem uma sintomatologia muito evidente, muito objetiva. Porque nesse exato momento eu posso estar com a minha pressão arterial alterada e, tipo, eu não sei, porque eu tô sentindo nada, não tô sentindo nada diferente, mas o meu organismo tá sofrendo de alguma forma. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Do porquê é importante tratar e cuidar da hipertensão arterial sistêmica. Vamos lá. Um dos principais pontos que a pressão arterial, que a hipertensão arterial atinge o organismo é que quando a pressão dentro dos vasos sanguíneos, né? Porque tipo, o que é hipertensão? É o aumento da pressão arterial. Pressão arterial é a pressão que o sangue tem dentro das artérias, que o coração ele vai bombear por meio das artérias o sangue para todo o corpo e o sangue volta para o coração por meio das veias, de maneira bem simples. Então, o sangue que sai com pressão é o sangue que vem pelas artérias. Por isso que a gente fala pressão, hipertensão arterial. Porque quando a pressão que deveria estar ali em 12 por 8, 120 por 80 milímetros de mercúrio, ele está aumentado, a gente fala que está o sangue ali naquela artéria, na parede daquela artéria, está fazendo uma força maior para poder passar por ali. E o que acontece quando tem uma força maior em algum lugar? Você, tipo, por exemplo, pensa numa água, numa goteira. Uma goteira que fica ali por dias, anos, então às vezes vai formar um buraco bem pequeno ali numa pedra. Mas agora pensa numa cachoeira, onde tem muito mais força d'água. Nem precisa ser tipo assim, mas pensa numa água muito forte, num jato bem pequeno, em cima, sobre uma pedra. É muito provável que o tamanho daquele buraco e o tempo que aquele buraco vai se formar vai ser muito maior do que quando é só uma goteira, bem fraca e que não causa muitos danos. E é a mesma coisa com a nossa artéria. Se a gente tem muita força batendo ali na parede arterial, essa parede arterial vai ficar o quê? Vai ficar lesionada. E quando acontece lesões na parede arterial, isso favorece o depósito de gordura dentro ali da camada, principalmente da camada íntima da artéria. E qual que é a gordura que se deposita ali? Principalmente é o LDL, que é o famoso colesterol ruim. Então, tudo isso leva uma sequência, uma doença leva a outra. Então, a hipertensão, ela vai lesar os vasos sanguíneos. E lesando os vasos sanguíneos, você pode desenvolver, então, tipo, uma aterosclerose e dessa forma, sei lá, vai evoluir para um infarto. Por isso que a gente fala, hipertensão está muito relacionado com infarto. Porque uma coisa puxa a outra. Então, evitar a hipertensão é cuidar dos seus vasos sanguíneos, das suas artérias e depois também, consequentemente, lá na frente, cuidar do seu coração. E outro ponto, a partir do momento que o seu coração precisa fazer mais força para poder bombear o sangue, porque aumentou a pressão, ele acaba hipertrofiando. O que acontece muitas vezes quando a gente vai na academia? Quando você vai na academia, você treina o seu músculo para o quê? Para gerar uma hipertrofia. E quando gera uma hipertrofia, ele faz o quê? Ele cresce, ele aumenta de tamanho. Então, o coração, quando ele acaba trabalhando, tendo que trabalhar mais forte por conta dessa pressão que aumentou, para conseguir compensar essa pressão elevada, ele acaba o quê? Ele acaba hipertrofiando. E essa hipertrofia, com o passar do tempo, pode ser algo que vai prejudicar o funcionamento daquele órgão como um todo. E outro ponto, geralmente o aumento aumento da força que o coração faz é para romper a resistência periférica. E a resistência periférica acontece muitas vezes por quê? Ou às vezes o paciente, por exemplo, vamos citar um paciente que é sedentário. O paciente que é sedentário passa muitas horas sentado, sem se movimentar, ele acaba diminuindo um pouco da vascularização dele, da chegada de sangue por todo o corpo. E quando a gente faz um exercício, a gente se movimenta, a gente bombeia, a gente melhora o fluxo sanguíneo no nosso corpo. Mas quando a gente fica muito tempo sentado, tipo, sem fazer nada, nem assentado, mas quando você é sedentário, você acaba aumentando a resistência periférica.
E por aumentar a resistência periférica, o seu coração novamente, a gente volta no coração. O coração precisa trabalhar mais para enviar sangue para todo o canto do nosso corpo, para suprir a necessidade de oxigênio em todo o nosso corpo. Dessa forma, ele acaba o quê? De novo, ele acaba hipertrofiando. Você vê que é tudo uma sequência, são coisas sequenciais, uma coisa puxa a outra. Por isso que evitar a hipertensão, você vai evitar tudo isso lá para frente. E outro problema, lembra que eu tinha falado da questão de vir mais força batendo ali, por exemplo, na parede do vaso? Isso prejudica ele? Muitas vezes, essa pressão aumentada, por exemplo, em um rim, porque a gente fala que hipertensão e rim são duas coisas que andam junto, mas que andam junto para algo que é ruim. Porque quanto mais pressão, quanto mais força o sangue está fazendo ali naquela artéria renal, mais ele acaba destruindo também os néfrons e todos os componentes renais, os componentes essenciais ali daquele rim, os glomérulos, porque eles são bem sensíveis. E esse aumento de pressão acaba machucando ali aquele rim e isso acaba diminuindo a eficiência renal. Então por isso que a gente fala que muitas vezes o paciente hipertenso, ele acaba podendo evoluir para o quê? Para uma insuficiência renal. Porque, novamente, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que evitar a hipertensão, você lutar contra a hipertensão, manter o controle dela, é essencial para o melhor funcionamento do seu corpo como um todo. E como que você evita isso? Primeiro, buscando saber se você tem ou não. Se você tiver, você vai receber um esquema terapêutico de medicamentos para poder controlar a pressão arterial. E você tem que cumprir esse esquema terapêutico para assim você evitar que sua pressão fique alterada e dessa forma seu corpo trabalhe normalmente. Você pode também fazer exercícios físicos, pode não, você deve fazer exercícios físicos na medida do possível, porque isso ajuda a diminuir a resistência periférica, se alimentar bem, evitar alimentos gordurosos, alimentos muito salgados, porque o sal mexe em toda a questão hormonal ali e acaba fazendo com que aumente o acúmulo de água no organismo. Aumentando o acúmulo de água, você tem uma volemia maior aumenta também a pressão arterial. Então, evitar o consumo excessivo de sal também ajuda a reduzir a hipertensão, a controlar a hipertensão, ter uma noite boa de sono, se controlar o estresse. Esse tipo de conselho é aqueles conselhos que é bem difícil de fazer, né? Porque, poxa, no mundo que a gente vive agitado do jeito que é difícil você se manter não estressado, você dormir bem. Então, mas a gente precisa tentar melhorar tudo isso para que a gente tenha uma pressão arterial 12/8, que é o padrão considerado o melhor, certo? Então, coloque isso em prática, saiba disso, conscientize também aquelas pessoas que têm hipertensão, a elas procurarem ajuda, certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, curte, compartilha, comenta e até o próximo. Valeu!